Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre cosmovisão cristã. E nessa oportunidade nós vamos discorrer sobre a cosmovisão cristã e o mundo acadêmico. Fique comigo nos próximos minutos, nós vamos aprofundar essa temática. Quando nós falamos de mundo acadêmico, nós estamos falando de um espaço onde são gerados novos conhecimentos. Sejam conhecimentos técnicos, sejam conhecimentos científicos, sejam conhecimentos na ordem dos valores, da moralidade, enfim. Esse campo do conhecimento, ele, infelizmente, no Brasil, nos últimos anos, tem se tornado cada vez mais antagônico à cosmovisão cristã. O fato é que o discurso em prol da liberdade, da pluralidade de ideias, de valores e crenças, acaba ficando apenas na palavra e no papel, quando na prática já se sabe que muitas vezes cristãos, por possuírem uma cosmovisão diferente, alicerçada na palavra de Deus, acabam sofrendo algum tipo de retaliação no interior de muitas instituições de ensino de nível superior. Essa constatação deve nos preocupar e fazer-nos repensar de que maneira que o cristão deve atuar na esfera acadêmica. Ou seja, ele deve se afastar por completo ou ele deve inserir-se no mundo acadêmico e fazer a diferença. Eu, particularmente, entendo que o cristão deve ocupar todos os lugares da nossa sociedade, inclusive a esfera acadêmica, pelo fato de que o mundo acadêmico possui uma importância singular na formação do pensamento, dos valores e na direção de uma sociedade como um todo. Quando o cristão se ausenta dessa esfera acadêmica, ele está deixando que esses espaços sejam ocupados por pessoas que possuem uma cosmovisão diferente da sua, e o grande problema não é apenas ser diferente, mas o fato é ser antagônica e muitas vezes combativa à cosmovisão cristã. Esse é um fato que nós devemos pensar, repensar com cuidado e elaborar estratégias de como os cristãos podem participar na esfera, no mundo acadêmico, não apenas participar com a sua presença, mas na produção de conhecimento científico a partir de uma cosmovisão cristã. O mundo acadêmico é um universo bastante complexo, bastante amplo, e nós precisamos entendê-lo desde as suas origens para compreender qual era o seu propósito, ou qual é o seu propósito. Quando nós falamos de acadêmicos, a origem da palavra acadêmicos, academia, ela vem de Platão. A palavra academia remete à escola fundada por Platão no século IV a.C., com a finalidade de produzir novos conhecimentos logicamente válidos. Os historiadores afirmam que a Academia de Platão foi a primeira universidade da história, pois se dedicava a elaborar novos saberes, um corpo organizado de conhecimento em um espaço próprio para o ensino. Então, observe aqui três coisas fundamentais. Primeiramente, o fato de que a academia ela se dedicava a elaborar novos saberes, portanto, as pesquisas que ali eram feitas, tinham a finalidade de avançar no conhecimento das coisas, portanto, elaborar novos saberes. Um outro fato importantíssimo em relação ao mundo acadêmico é o fato de que a universidade, a academia, ela se dá em torno de um corpo organizado de conhecimentos e num espaço próprio dedicado exclusivamente para essa finalidade. Então, aqueles que se dirigiam à Academia de Platão eram pessoas que estavam dispostas a receber uma educação formal
e procuravam esses espaços porque esses espaços eram dedicados exclusivamente a dar a esses indivíduos, então, a educação formal que eles procuravam. No caso da Academia de Platão, as pessoas que ingressavam ali geralmente eram provenientes de famílias abastadas ou que tinham condições financeiras de mantê-los na academia, porque essas pessoas dedicavam todo o seu tempo na busca pelo conhecimento, na busca pelo saber. Com o passar do tempo, a academia ela foi ganhando uma proeminência cada vez maior, uma importância cada vez maior, pelo fato de que esses novos conhecimentos científicos que eram gerados, esses novos saberes que eram gerados no interior da academia, acabavam então ganhando visibilidade na esfera social e contribuindo, por exemplo, para o desenvolvimento tecnológico, econômico e científico dos países. Então, os países, os governos acabaram percebendo que a academia, a universidade, era um local importantíssimo para o avanço de uma sociedade. Por esse motivo, os governos acabaram fomentando, incentivando o conhecimento acadêmico, o desenvolvimento do conhecimento. Então, países como os Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Holanda e outros mais acabaram incentivando, né, esse avanço do conhecimento científico, porque viram ali uma oportunidade do avanço político, do avanço econômico e social. A universidade, nós temos que entender que é um espaço de grande importância para a sociedade, é um espaço na qual novos conhecimentos, novos saberes são gerados e, portanto, possuem o seu valor. O grande problema, evidentemente, é quando esse espaço acadêmico, a universidade, ela é tomada como um campo político, né, no qual as ideologias políticas acabam ganhando maior visibilidade do que o próprio conhecimento científico. O problema das universidades na atualidade, e vamos falar especificamente do Brasil, universidades federais ou estaduais, acabaram se tornando uma arena política, um reduto político de algumas linhas, né, ideológicas, e esses locais acabaram então sendo utilizados, né, para a propagação de ideologias políticas que muitas vezes cerceiam a liberdade e o direito de outras pessoas se posicionarem no mesmo espaço. Quando nós olhamos para o mundo acadêmico, nós percebemos que há uma divisão de tradições acadêmicas. A primeira delas é a tradição acadêmica ocidental, que remonta à antiga Grécia, como nós já falamos anteriormente sobre a origem da academia ali com Platão. A segunda é a tradição cristã de envolvimento no ensino superior, que teve início com os pais da igreja, que ficaram também conhecidos como os apologetas, que buscavam esse conhecimento científico como base para a sua argumentação teológica também, no sentido de refutar aquilo que eles consideravam conhecimento pernicioso às doutrinas cristãs. Então, embora a tradição cristã, a tradição acadêmica cristã, esteja em conflito com a tradição grega, isso não significa que essas duas tradições, né, elas sejam antagônicas em todos os aspectos. Isso porque existem pontos comuns que são que aproximam essas duas tradições. Então, por exemplo, não cabe a nós que somos guiados por uma tradição cristã negar as contribuições da academia grega, né, da tradição acadêmica grega, nos fechando, por exemplo, em um gueto intelectual
evitando qualquer contato com as ideias e conhecimentos que foram desenvolvidos por acadêmicos de outra tradição. Em vez disso, acadêmicos cristãos devem buscar participar criticamente de nossa cultura e de sua tradição acadêmica, participando do trabalho acadêmico, até mesmo com aqueles nossos colegas que não partilham de nossos compromissos religiosos. Nossas próprias contribuições para o fluxo cultural do trabalho acadêmico fluirão da tradição cristã. Isso implicará um profundo compromisso com a verdade do Evangelho, como a luz ilumina o mundo. Então observe com muita atenção esse fato aqui desse isolamento intelectual. O isolamento intelectual, ele não é benéfico nem para aquilo que nós chamamos de conhecimento secular, tanto quanto para aquilo que nós chamamos de conhecimento religioso ou teológico, enfim. Isso porque esse isolamento intelectual, ele inviabiliza aquilo que nós denominamos de dialética, ou seja, essa discussão, a síntese dos contrários, onde se tem uma tese, uma antítese e se chega a uma síntese. Esse debate acadêmico entre diferentes pensamentos, ele é salutar e ele é produtivo, porque ele vai gerar novos saberes. O que eu estou querendo dizer com isso é o fato de que os cristãos não podem isolar-se do mundo acadêmico e deixar que este siga o seu curso sem a presença de uma cosmovisão cristã, no sentido de discutir as ideias que são propostas, os conhecimentos que são gerados, seja este conhecimento de qualquer natureza. A presença de cristãos com uma cosmovisão cristã no mundo acadêmico é enriquecedor e, portanto, necessária. Quando nós tratamos da cosmovisão cristã e o mundo acadêmico, uma das questões que nós devemos parar para refletir é qual impacto da ausência de cristãos no meio acadêmico. De que maneira que um número reduzido de cristãos no espaço acadêmico, no meio universitário, impactará a nossa sociedade, seja a curto prazo, médio prazo e longo prazo. O primeiro impacto que nós devemos perceber e tomar cuidado é a escassez de trabalho acadêmico solidamente cristão. Então, infelizmente, é frequente a reclamação de alguns cristãos do predomínio de profissionais e produção científica que expressam uma cosmovisão naturalista. Mas a questão é a seguinte: por que existe esse predomínio de uma cosmovisão naturalista, humanista ou outras cosmovisões no meio acadêmico, e as produções científicas elas acabam refletindo essa cosmovisão e a cosmovisão cristã acaba sendo suprimida ou deixar de lado isso? Quando nós nos deparamos com esse quadro, a primeira pergunta que devemos nos fazer é: quem é o culpado por isso? O culpado por isso são os próprios cristãos que ao longo do tempo deixaram que o campo universitário, a produção de novos saberes, de novos conhecimentos, ficasse nas mãos de pessoas que não professam uma cosmovisão cristã. Então, infelizmente, nós deixamos que o mundo acadêmico fosse amplamente ocupado por pessoas que não creem em Deus, pessoas agnósticas, que negam a existência, por exemplo, de uma verdade absoluta e de valores bíblicos. O resultado imediato de tudo isso foi que, academicamente falando, há uma escassez generalizada, né, de trabalho e pesquisa cristã relevante. Então, quando nós olhamos para isso, né, podemos usar como exemplo
as discussões no campo da moral, né, da filosofia moral, da ética. Então, quando se trata de questões de discussão no campo da ética, a partir, por exemplo, da reflexão filosófica, o que nós percebemos é que a maior parte dessas discussões teóricas nesse campo acaba por ignorar por completo o fato da imoralidade humana, né, da ausência de ética no comportamento humano, o desvio de conduta frequente, os níveis de corrupção instaladas no poder público, mas também no setor privado, ela reflete a condição pecaminosa do ser humano. Então, uma reflexão filosófica no campo da moral deve, a partir de uma cosmovisão cristã, deve levar em consideração aqui uma das crenças fundamentais da cosmovisão cristã, que é a queda do homem, no qual a corrupção humana é uma herança que nós temos proveniente do pecado do primeiro homem. Então, a abordagem nesse campo da moral, ela acaba sendo exclusivamente naturalista, humanista, né, descartando então qualquer possibilidade de uma responsabilidade humana para com Deus e também o fato de que essa corrupção, esses problemas morais que a sociedade enfrenta é resultado da queda humana. Então, se nós procurarmos, por exemplo, teóricos cristãos que discutem esse assunto academicamente, né, nós vamos perceber que os trabalhos desses teóricos, eles impactaram, né, nessas discussões, muito embora nós venhamos a encontrar pouquíssimos desses teóricos. A questão é, como é que nós chegamos a este ponto? É o fato de que, ao longo do tempo, a igreja, os cristãos, eles ignoraram o fato de que essas ideias, essas discussões nesse campo da ética e da moral que foram discutidas no interior das universidades pudessem adentrar nos nossos templos e modificar a maneira como os cristãos pensam. Ou seja, a própria cosmovisão cristã, né, na atualidade, ela sofre, evidentemente, com o fato de que uma cosmovisão naturalista, humanista, ela está se chocando diretamente, e não apenas chocando, mas ganhando espaço entre os cristãos em relação à sua maneira de pensar quanto às questões de moralidade e de comportamento humano. O que predomina é uma ética naturalista, né, centrada no ser humano, onde exclui qualquer possibilidade de que o nosso comportamento, as regras de conduta de um cristão possam ser provenientes de uma divindade que transcenda a materialidade. Um segundo impacto direto da ausência de cristãos no mundo acadêmico é o fato de que há o predomínio de uma mentalidade humanista no fazer, na elaboração de novos conhecimentos, de novos saberes. As ciências humanas e sociais, bem como as ciências naturais, infelizmente elas têm sido dominadas pela cosmovisão naturalista e humanista, resultando disso uma sociedade cada vez mais secularizada, ou seja, uma sociedade que exclui completamente o papel da religião na formação humana e na própria organização social. A consequência, então, disso é que há um predomínio de uma mentalidade anticristã no mundo acadêmico que, em muitas situações, ela impede que os mesmos assuntos discutidos de perspectivas diferentes não sofram discriminação ou cerceamento da liberdade intelectual. Então, esse é um grande problema que nós enfrentamos hoje, é que o debate ele acaba sendo unilateral, né? Ou seja, há o predomínio de uma cosmovisão no interior das universidades, impedindo que
outra cosmovisão, principalmente uma cosmovisão cristã, tenha o seu lugar à mesa do debate acadêmico. E o fato é que quando Paulo ele faz referência ao capacete da salvação de Efésios 6,17, dentre outras verdades, ele está apontando para o fato de que a mente do cristão deve estar protegida de tudo aquilo que seja contrário à nossa fé, que se fundamenta na revelação divina. Por que eu trago isso? Por um fato muito simples. Quando os nossos jovens cristãos eles chegam na universidade, eles estão se deparando com uma cosmovisão completamente diferente da cosmovisão cristã, e não apenas isso, mas eles estão sendo convencidos de que a cosmovisão cristã não possui o seu lugar ou a sua relevância no mundo moderno. Ou seja, a mente dos nossos jovens e adolescentes estão sendo bombardeadas por ideologias que se fundamentam em uma cosmovisão humanista. Então esse é o grande problema. Então, o cristão que frequenta o espaço acadêmico e faz parte dele, ele precisa todos os dias, como Paulo nos aconselha, a tomar o capacete da salvação, ou seja, ele precisa se preparar diariamente, na palavra da salvação, meditar na palavra da salvação, para que a mente dele venha filtrar e absorver apenas aquilo que é verdadeiro e repudiar tudo aquilo que atente contra a verdade da palavra de Deus. Infelizmente, ao predomínio de uma cosmovisão naturalista, de uma mentalidade humanista em nossas universidades, o que, por sua vez, apresenta um sério risco para a formação da próxima geração que busca uma formação acadêmica, mas, infelizmente, está também sendo alvo de uma secularização intencional, por parte de muitos educadores. Um terceiro impacto da ausência de cristãos no meio acadêmico é a formação de intelectuais anticristãos. O fato de um intelectual ele ser naturalista e humanista, eu não vejo como o mais grave problema, muito embora eu tenha algumas ressalvas quanto a isso. Mas, a meu ver, o maior problema na universidade é a formação de intelectuais anticristãos. Então nós não podemos esquecer que o espaço acadêmico, o mundo acadêmico, ele é responsável pela formação de profissionais, de intelectuais que irão atuar nas mais diversas áreas da sociedade. Então, um exemplo disso é o fato de que a academia ela forma a elite intelectual da nossa sociedade e que a atuação dessa elite intelectual nas diversas áreas da nossa sociedade é que irão definir, portanto, os rumos de uma nação. E quando a formação ela é predominantemente humanista, o resultado disso será o fato de que os intelectuais não apenas descrentes, mas anticristãos, irão ganhar espaços cada vez maiores na nossa sociedade e cada vez mais espaços. Então, a grande questão é que a mentalidade anticristã, ela se caracteriza primordialmente pelo repúdio, pelo desprezo para com os valores e o estilo de vida cristão, e caracteriza-se ainda pela aversão e até mesmo preconceito para com os cristãos. Então, a hegemonia de intelectuais anticristãos no meio acadêmico, e principalmente na área das ciências humanas, elas têm um impacto, por exemplo, na elaboração de políticas públicas e nos currículos escolares. E o que isso afeta? Isso afeta diretamente a formação intelectual, cultural
moral, política e religiosa das próximas gerações. Então, o que os intelectuais cristãos precisam fazer? Precisam marcar presença nesses espaços, ou seja, marcar presença nos debates, nas pesquisas, nos trabalhos acadêmicos atuais. Isso não significa dizer que um intelectual cristão, um pesquisador cristão, ele deve entrar numa universidade para fazer proselitismo religioso. Não é essa a finalidade. A finalidade de um intelectual cristão, acima de tudo, é demonstrar que é possível, né, desenvolver trabalhos acadêmicos a partir de uma cosmovisão cristã e que tenham, esses trabalhos acadêmicos, eles tenham a finalidade de contribuir para o avanço, o desenvolvimento e a melhoria da nossa sociedade, trazendo à discussão aquelas temáticas mais sensíveis, mais difíceis, mais problemáticas, mas a partir de uma cosmovisão cristã. Eu acredito que os intelectuais cristãos têm muito a contribuir para com a nossa sociedade. Quando nós falamos do cristão e o mundo acadêmico, nós não estamos falando apenas da presença dele no espaço universitário, mas nós estamos falando da presença dele nas discussões intelectuais e acadêmicas de seu tempo. E essa relação, muito embora seja por alguns ignorada ou colocada como segundo plano, nós vamos perceber que ao longo da história, né, personagens importantes fizeram parte de discussões acadêmicas profundas. Nós olhando para a Bíblia Sagrada, por exemplo, nós vamos ver a ocasião em que Jesus ele esteve entre os doutores de Israel. Então, não foram poucas as ocasiões em que Jesus ele conversou com os doutores do seu tempo, aqueles que dedicavam grande parte do seu tempo para a discussão intelectual, para a discussão acadêmica. Em Lucas capítulo 2, versículo 39 até o 52, nós vamos nos deparar com um episódio em que Jesus ele se encontrava entre os doutores da lei e discutindo de igual para igual. O que isso demonstra? Bem, esse fato, esse episódio demonstra claramente que o ministério de Jesus se dava em todas as frentes, ou seja, Jesus não veio apenas para os iletrados, para os pobres, para os ignorantes. Não, Jesus ele veio trazer o evangelho, a pregação do reino de Deus para todas as pessoas. Então, do mesmo modo que ele esteve entre as pessoas sem formação intelectual, sem formação acadêmica, sem essa formação formal, né, das escrituras sagradas, do conhecimento acadêmico, Jesus também esteve entre aqueles que possuíam formação e eram então conhecidos como os doutores da lei. No versículo 46, a Bíblia diz que ele estava assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Então, veja que momento extraordinário do ministério de Jesus, quando ele se senta juntamente com os doutores para discutir. Que nós possamos, a partir desse exemplo de Cristo, orar para que os cristãos, eles desenvolvam-se intelectualmente, né? E que Deus, ele levante pessoas que possam estabelecer um canal de comunicação e debate com os intelectuais da nossa sociedade, né? E que possam demonstrar que uma pessoa que é orientada por uma cosmovisão cristã pode apresentar respostas objetivas, precisas, para as questões do nosso tempo e também levantar questionamentos para as teorias que são comuns
na atualidade e esse debate ele possa ocorrer em um elevado nível acadêmico. Então, que a atuação acadêmica dos cristãos possa glorificar ao nosso Deus e demonstrar que a igreja possui mentes brilhantes, né, que podem contribuir para a formação intelectual das pessoas, elaborar novos saberes e que esses saberes podem contribuir para com a nossa sociedade. Um outro exemplo da presença de cristãos no meio acadêmico é a própria figura do apóstolo Paulo. Quando nós olhamos para os escritos paulinos, nós vamos perceber nos seus textos que há, por parte de Paulo, uma profunda e sólida formação acadêmica. Nós não podemos esquecer o fato de que o apóstolo Paulo, ele frequentou, né, a escola em Tarso, né, e também ele vai frequentar a mais renomada escola rabínica da época em Jerusalém, aprendendo aos pés de Gamaliel. Então, na escola que ele frequentou em Tarso, ele aprende muito sobre a cultura grega e depois nós vamos ver ele usando desse conhecimento em suas pregações, em seus discursos, em seus escritos, e isso fica muito evidente no episódio narrado no capítulo 17, né? Quando ele discute ali com os filósofos epicureus e os estoicos, e o que ele recebe de formação na escola rabínica, portanto, estava relacionado à cultura judaica. Então, o que nós percebemos é que essa formação acadêmica de Paulo foi fundamental para que ele se tornasse o maior apóstolo dos gentios, o mais eficiente pregador do evangelho e doutrinador da Igreja de Cristo nos primeiros anos da sua existência. Então, essa formação acadêmica de Paulo, esse conhecimento, essa grandeza intelectual de Paulo, né, fez com que o alcance dos seus escritos não ficassem, portanto, circunscritos ao ambiente religioso, né, porque nós vamos perceber que a teologia paulina ela vai impactar, né, a vida das pessoas em todas as esferas da nossa sociedade e não apenas isso, mas vai impactar no próprio estilo de vida das sociedades ocidentais. Então, o que nós podemos tirar de lição da vida do apóstolo Paulo é o fato de que uma boa formação acadêmica ela pode capacitar o cristão para o desenvolvimento de um chamado para o reino de Deus mais eficiente e com grande impacto, seja no mundo natural, no mundo material, também, tanto quanto no mundo espiritual. Quando nós falamos do cristão e o mundo acadêmico, nós devemos pensar na seguinte pergunta: por que não podemos ficar de fora do mundo acadêmico? Por que o cristão não pode estar fora do mundo acadêmico? A primeira coisa que nós devemos entender em relação a isso é que o mundo acadêmico, as universidades, elas não escapam da esfera da soberania de Cristo, porque Cristo é soberano em todas as esferas. Então, os cristãos devem marcar presença nesses espaços e contribuir, né, positivamente para a qualidade daquilo que é produzido no ambiente acadêmico. Agora, sobre a importância de o cristão fazer parte do meio acadêmico e contribuir para ele, nós devemos atentar para o seguinte fato. Porque a universidade ela está no centro nervoso da cultura ocidental, os cristãos serão agentes completamente efetivos do reino de Deus que traz a cura em nossa cultura decadente, apenas se eles também derem testemunho e contribuírem
nela. Então, observe bem, essa frase do Walsh e do Middleton sobre a universidade estar no centro nervoso da cultura ocidental, isso aqui diz muito sobre o papel da universidade e por que é imprescindível que o cristão faça parte desse meio. No slide que você está vendo aí, você pode observar que há um círculo maior, onde nós colocamos ali a sociedade, o governo, o Estado, e num círculo menor no centro, ou seja, o centro nervoso das instituições, sejam instituições governamentais, seja instituição familiar, religiosa, o Estado com as suas políticas, o governo que atua por meio do Estado, a sociedade com todas as suas áreas. Tudo isso gira em torno de quê? Da universidade, porque a universidade é o espaço onde ocorre a pesquisa, a elaboração de novos conhecimentos, novas ideias, novos valores, avanço científico, tecnológico e por aí vai. Ou seja, nesse centro menor, nesse centro nervoso que é a universidade, são formuladas então conhecimentos, ideias, são realizadas pesquisas e isso irradia para todas as esferas da sociedade. Ou seja, o que é produzido nesse centro nervoso, na universidade, ele irradia para a sociedade, ele irradia para o governo, ele irradia para o Estado, ele irradia para as instituições, sejam elas públicas, privadas, sejam instituições religiosas, familiares, ou seja, tudo aquilo que ocorre dentro da universidade, ele acaba se espalhando, se infiltrando para todas as demais áreas da nossa vida. Então, quando o cristão, ele deixa de ir para a universidade, ele deixa de participar desse centro nervoso da sociedade ocidental que elabora tudo aquilo que é consumido pela nossa sociedade. Então, o cristão ele não irá para a universidade para agir, por exemplo, de maneira hostil em relação aos que pensam e agem diferentes dele. Por quê? Porque ele reconhece que não existe nada neste mundo que não pertença a Cristo. Ou seja, o cristão entende que tudo aquilo que existe pertence a Cristo. Então, quanto à nossa presença no ambiente acadêmico, nós devemos atentar para aquilo que as Escrituras dizem e nos instruem. Olha só o que a Bíblia nos diz em 1 Pedro 3,15 ao 17. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Ou seja, mesmo que o cristão vá para a universidade e se depare com os ídolos intelectuais dominantes do nosso tempo, da nossa era, ele deve santificar Cristo como Senhor no coração. E aí, Pedro continua dizendo, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então, observe que a função de um professor universitário cristão ou de um acadêmico cristão será enriquecer o ambiente universitário com uma cosmovisão cristã, glorificando a Deus com seu talento e trabalho e reconhecê-lo como autor e senhor de todas as coisas. Então, o cristão no meio universitário, ele vai dar o melhor de si para produzir o que há de melhor em novos conhecimentos, em conhecimento científico, em valores, em avanço tecnológico, em qualquer área do mundo acadêmico, o cristão deverá prestar, dar o melhor de si e oferecer o melhor dos seus talentos para a produção de novos conhecimentos. Ou seja, quando ele promove novos conhecimentos,
quando ele contribui para o meio acadêmico, ele está, em última instância, glorificando ao Senhor Jesus Cristo por meio daquilo que ele produz. Então, para encerrar, os cristãos não foram chamados apenas para viver a sua fé, a sua cosmovisão entre quatro paredes de um templo ou no interior das suas casas. A nossa fé, ela precisa ser vivenciada entre todas as pessoas e nos mais diversos ambientes, sejam esses ambientes favoráveis ou não a nós. O meio acadêmico é um lugar carente e pobre de pessoas com uma cosmovisão cristã, que vivenciem o evangelho bíblico e não cedam aos apelos ideológicos, humanistas e secularizados que são tão comuns nesses espaços. As universidades precisam de professores e alunos cristãos, pois dentro desses ambientes estão sendo formadas as elites intelectuais e governamentais da nossa sociedade. Os profissionais de grande influência recebem sua instrução formativa no meio acadêmico. E se nós, como cristãos, deixarmos que esses espaços, que a universidade seja ocupada por pessoas anticristãs, e com uma cosmovisão humanista, o resultado disso será uma geração que terá sua mente e a forma, a maneira de pensar moldada por essa cosmovisão humanista, secularista e naturalista. Que Deus venha despertar uma geração de cristãos que tenham a coragem e a ousadia de viverem uma cosmovisão cristã no meio acadêmico e dar o melhor de si para produzir novos conhecimentos, para produzir pesquisas de grande relevância para o mundo acadêmico e de grande impacto para a nossa sociedade. Que Deus te abençoe e um forte abraço.